Trabalhar com a obra do Poe, para mim, é um desafio, né? Primeiro porque é uma obra, essencialmente uma obra literária, né? E trazer isso, adaptar isso para o teatro, de fato é um desafio, né? Principalmente quando se trata de um autor que é um cânone da literatura mundial, né? O Poe é um dos maiores expoentes, eu diria, dessa literatura chamada literatura moderna. Então, fragmentar as histórias foi uma das premissas assim nossas para poder trazer essa história para o palco, né? E trazer para um contexto de palco imagético, né? Que é o que a gente está fazendo um pouco na peça. A ideia que me interessa muito na obra do Poe é uma ideia que parte em William Wilson, né? Um dos célebres contos do Poe, que fala justamente dessa relação do duplo, né? E isso tem sido um elemento norteador para nós, inclusive como uma forma de costura, né, de todos esses contos que nós resolvemos adaptar para o palco. A gente vai trabalhar um pouco com essa ideia desse outro eu, né? E desses fantasmas que esse outro eu ele evoca, né? Então, nesse sentido, a obra do Poe está muito ligada a uma ideia do terror, mas o terror no cotidiano, né? Esses fantasmas que a gente traz e que a gente acaba evocando assim nas nossas vidas, né? Então, nesse sentido, o Poe está falando, sim, ele é muito atual, porque ele fala dessas neuroses, né? Ele fala das monomanias, ele fala de tudo isso que a mente ela é capaz de produzir, né? E as monomanias, para você ter uma ideia, ela acontece a partir de uma fixação por uma determinada coisa, por um objeto ou por qualquer tipo de coisa, e que vai desencadeando aí uma série de neuroses, né? de patologias. Então, nesse sentido, a gente procurou trabalhar de uma forma respeitando a obra, porém trabalhando de uma forma muito livre, né? Justamente porque não há uma forma de se montar a obra do Edgar Allan Poe. E a vítima? Chi è come? Io non la conosco più. Ou não mais a conhecia como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal doença que realizou tão horrível revolução no ser moral e físico de minha prima, pode-se mencionar uma espécie de epilepsia, que não poucas vezes terminava em catalepsia. A gente sempre tenta trazer um pouco essa provocação da multimídia, do uso do vídeo como uma forma de trabalhar isso em diferentes contextos, né? No caso aqui, a gente volta um pouco nessa ideia que era um procedimento já dos trabalhos anteriores da companhia. A gente adota um pouco essa ideia do vídeo como uma reverberação do inconsciente das personagens. E são projeções que são feitas em uma tela que tem uma transparência, o que possibilita com que a gente crie diversos planos, né? Planos do inconsciente, planos que de uma certa forma situam o espectador e ilustram aquilo que está sendo contado, né? Na voz do narrador e das outras personagens, né? Mas também trabalhando com o vídeo como uma textura, como fonte de luz, como
simples ilustração da história, ou seja, dando vários significados, né, para as imagens que são projetadas e utilizando de diversas maneiras a própria ferramenta, né? É alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro. Era o glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o colchão refletia sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão. A dor esmagadora destas saudades imortais, para que ora nos céus anjos chamam penura e que ninguém... O porão ele já tem o chamado clima, né, da obra do Edgar Allan Poe. Segundo, porque a gente conseguiu, dentro daquele espaço, que é um espaço adaptado, né, a gente conseguiu criar ali uma caixa imagética muito interessante, que coloca o espectador dentro da história, né, das histórias que são contadas ali no espetáculo, né? E primeiro também porque e terceiro porque tem esse caráter intimista. Então isso é muito interessante e creio que aquele espaço caiu como uma luva, assim, para essa atual montagem de A Cripta de Poe, né? Que necessita de uma certa profundidade, né, para se construir esses planos, né, e criar essas composições de cena, mas que também exige uma certa proximidade do público, exige um certo intimismo, né? Então eu acho que foi um casamento perfeito esse trabalho acontecer no Espaço Cênico Adhemar Guerra, pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Applicato e il colore messo a segno. Il pittore contemplò in estasi la sua opera completa, ma mentre ancor guardava, subito tremò ed impallidì ed esclamando a gran voce: Isso é na verdade a própria vida! Si voltò rapidamente a guardare la sua amata. Essa era morta. Para mim foi um dos trabalhos mais interessantes que eu já fiz em termos de intercâmbio artístico com outros artistas. As duas companhias elas têm os mesmos interesses, né? Que é essa contaminação do teatro por outras artes. Então isso é um ponto comum. A partir desse ponto comum eu acho que foi muito fácil assim esse namoro, né? Quer dizer, e acho que isso gerou um flerte muito saudável, porque a gente trabalhou de uma forma muito livre, né? Dentro de uma linguagem, de uma direção que eu já venho fazendo há um bom tempo, né? Privilegiando o aspecto visual da obra, propondo para os atores que eles pensem muito no teatro como nos movimentos como dança e na palavra como música, né? Trabalhando uma estrutura fragmentada e pensando muito no teatro como uma caixa de estímulos sensoriais, né? Nesse sentido, a gente vai trabalhar uma ideia do teatro performativo, no ator como um grande carregador de signos, né? E nesse sentido eu tive ótimos atores colaboradores, né? Tanto do lado do Teatro del Contádio, né? O Homero Afed traz uma experiência corporal e vocal muito intensa, muito apurada, né? E uma pesquisa que muito me interessa, né? A Carmen também traz um dado
muito interessante, né? No caso do Homero, a gente tem mais uma densidade, né? na forma de fazer, de representar. E, por outro lado, a Carmen Clemente, ela já trabalha ela traz essa densidade, mas ao mesmo tempo ela traz um humor, ela traz códigos corporais que na verdade complementam um pouco a estrutura do trabalho junto com o Homero, né? E do lado brasileiro, né, tanto o Daniel quanto a Rosa já trazem dados e características do trabalho que já vem sendo desenvolvido com a companhia, né? E tendo a Carina, né, como essa figura coringa que não só atua no espetáculo, mas ao mesmo tempo assina a direção de arte, assina os figurinos e a maquiagem do trabalho. Então a gente trabalhou de uma forma muito natural, muito aberta e muito harmoniosa, eu diria, né? E creio que esse seja um primeiro de uma série de trabalhos que a gente venha aí a desenvolver juntos.